Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol mordia os campos de Cristalina quando me dei conta de que estava falando sozinho outra vez. As palavras saíam da minha boca e morriam no ar quente, sem eco, sem resposta. Era assim desde que Maria partiu. 3 anos de conversas com o vento, de café feito para 2 e tomado por um só. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama de Batista mesmo. 52 anos, mãos calejadas pelo cabo da enxada, coração ressecado pela saudade. Vivo numa propriedade pequena, umas 50 hectares entre Cristalina e Lusiânia, em Goiás. Crio gado, planto milho, feijão, mandioca. O suficiente para viver, não o bastante para ser feliz. A casa onde moro é simples. 3 quartos, uma cozinha grande, um alpendre que dá vista para o pasto. Maria adorava sentar ali no fim da tarde tricotando e contando as histórias da cidade. Depois que ela se foi, câncer, coisa rápida e cruel, o alpendre virou só mais um lugar vazio. Naquela tarde de março, o calor era de derreter pedra. Eu voltava do pasto dos fundos, onde tinha ido verificar a cerca que os cupins estavam comendo. A poeira vermelha grudava na pele, misturada com suor. O chapéu de palha pesava na cabeça, como se fosse feito de chumbo. Caminhava devagar pela trilha de terra batida, pisando nas próprias pegadas de sempre. As cigarras cantavam alto, cobrindo o mundo com seu zumbido constante. No ar, o cheiro de capim seco e esterco se misturava com aquele perfume doce das flores de ipê que ainda resistiam ao calor. Estava pensando no jantar. Mais uma vez arroz, feijão e um pedaço de carne seca, quando ouvi um grito. Não era de animal, era humano. E vinha do pasto dos touros. Parei de andar. O coração disparou. Ninguém tinha motivo para estar ali. O pasto ficava longe da estrada, cercado por todos os lados. Só eu e mais 2 vizinhos tínhamos chave do portão. O grito veio de novo, mais alto, desesperado. Larguei a ferramenta no chão e corri. Meus pés velhos tropeçavam nas pedras soltas, mas eu não parava. Quanto mais me aproximava, mais claro ficava. Alguém estava em perigo. Quando cheguei na cerca do pasto, vi tudo. Uma moça jovem, vestido claro rasgado, pés descalços e ensanguentados, corria cambaleando pelo campo. Atrás dela, Mandão, meu touro mais bravo, 2 arrobas de puro músculo e fúria, avançava com os chifres baixos, bufando, espalhando terra vermelha pelos ares. A menina tropeçou, caiu, levantou, caiu de novo. Mandão estava a menos de 10 metros. Não pensei. Pulei a cerca num salto que não sabia mais que conseguia dar. Peguei uma vara de madeira que estava jogada ali perto, ergui os braços e gritei: "Ei! Ei, seu desgraçado! Aqui!" Mandão parou, me olhou. Nos seus olhos pequenos e vermelhos vi a dúvida. Ele me conhecia. Sabia que eu não tinha medo dele. "Sai daí! Sai!" Gritei, batendo a vara no chão. O touro hesitou, deu 2 passos para trás. Bufou uma última vez e saiu trotando para o outro lado do pasto, como se nada tivesse acontecido. A moça estava no chão, tremendo. Respirava rápido, como passarinho assustado. Quando me aproximei, ela se encolheu. "Calma", eu disse, baixinho. "Já passou." Ele foi embora. Ela me olhou com olhos grandes, escuros, cheios de lágrimas. Não devia ter mais que 18 anos. O vestido azul claro estava sujo de terra e rasgado na altura do joelho. Os cabelos castanhos grudavam no rosto suado. "Consegue ficar em pé?" perguntei. Ela tentou, mas as pernas não aguentaram. Caiu sentada de novo. "Tá machucada?" "Não." Ela sussurrou. Só tô com medo." Olhei ao redor, o sol já estava se pondo. Logo seria noite, e ela estava ali, sozinha, sem sapatos, sem nada. "Como você entrou aqui?"
Perguntei. Eu estava andando pela estrada e vi um buraco na cerca. Pensei que fosse um atalho. Atalho para onde? Ela não respondeu. Só baixou a cabeça. Ajudei ela a levantar. Estava leve como uma criança. Senti os ossos dos braços dela através da pele fina. Vem, eu disse. Vamos para casa. Você precisa limpar esses machucados. Ela hesitou. Não tenho onde ir, ela disse tão baixo que quase não ouvi. Agora tem. Caminhamos devagar até a casa. Ela mancava um pouco, mas não reclamava. No alpendre, acendi a lamparina e puxei uma cadeira para ela. Senta aqui. Vou buscar água para você lavar o rosto. Quando voltei da cozinha com uma bacia e um pano limpo, ela estava olhando ao redor com curiosidade. Seus olhos pararam numa foto emoldurada em cima da mesa. Eu e Maria no dia do nosso casamento, 20 anos atrás. Sua esposa é bonita, ela disse. Era, eu corrigi. Ela morreu há 3 anos. Sinto muito. Molhei o pano e estendi para ela. Suas mãos tremiam quando pegou. Qual é o seu nome? Perguntei. Ana, ela respondeu, sem me olhar. Ana Clara. Eu sou João Batista, mas pode me chamar de Batista. Ela limpou o rosto devagar. Debaixo da sujeira, vi que era mais nova do que eu pensava. 17, talvez 16 anos. Tá com fome? Perguntei. Ela assentiu com a cabeça. Esquentei o resto da sopa que tinha feito no almoço e cortei algumas fatias de pão. Ela comeu em silêncio, devagar, como se não quisesse incomodar. Ana Clara, eu disse depois que ela terminou. Você vai me contar de onde veio? Ela ergueu os olhos. Havia medo ali, muito medo. Eu fugi, ela sussurrou. Fugiu de onde? De casa, de Planaltina. Meu padrasto, ele... A voz dela quebrou. Começou a chorar, baixinho, tentando esconder o rosto. Senti algo se mexer no meu peito. Uma coisa que não sentia há muito tempo. Você não precisa contar agora, eu disse. Pode descansar. Amanhã a gente conversa. Levei ela para o quarto de hóspedes. Peguei um lençol limpo, uma camisola velha da Maria que ainda guardava no guarda-roupa. Durma, eu disse. Aqui você está segura. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: Obrigada por tudo. Fechei a porta e fiquei parado no corredor. Do outro lado da parede, ouvia ela se mexendo, arrumando a cama. Pela primeira vez em 3 anos, não era só eu fazendo barulho naquela casa. E não sabia se isso me deixava feliz ou assustado. Acordei antes do galo cantar, como sempre, mas demorei para levantar da cama. Ficei ali, ouvindo os sons da casa, o vento balançando as telhas, o rangido da madeira velha e algo mais. Respiração que não era minha. Me levantei devagar, pisando nas tábuas que não faziam barulho. Conhecia cada uma depois de 20 anos morando ali. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e esperei a água ferver. O café tinha que estar pronto quando ela acordasse. Estava mexendo o açúcar na xícara quando ouvi os passos, leves, hesitantes. Bom dia, Ana Clara disse da porta da cozinha. Estava com a camisola da Maria, que ficava grande demais nela. Os cabelos castanhos caíam soltos pelos ombros. Parecia ainda mais nova na luz da manhã. Bom dia, eu disse. Dormiu bem? Sim, senhor. Só Batista. Não precisa de senhor. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas que mudou seu rosto inteiro. Quer café? Perguntei. Se não for incômodo, servi uma xícara para ela. Nossas mãos se tocaram quando ela pegou e senti como estavam geladas, apesar do calor que já fazia. Ana Clara, eu disse sentando na cadeira da frente. Você vai me contar o que aconteceu? Ela baixou os olhos. Ficou mexendo o café com a colher, fazendo um barulho pequeno e triste. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, ela começou. Meu pai, ele nunca foi muito presente. Trabalhava numa fazenda lá pro lado de Formosa. Quando ela morreu, ele se juntou com uma mulher, Cleusa. Ela tinha 2 filhos já crescidos. Parou para tomar um gole. No começo foi bom. Cleusa cuidava da casa, cozinhava. Mas depois meu pai morreu também. Acidente de trabalho. Caiu do trator. A voz dela ficou mais baixa. E aí tudo mudou.
Cleusa disse que eu não era filha dela, que tinha que pagar minha estadia na casa. Comecei a trabalhar na roça dos vizinhos, lavava roupa, limpava a casa, dava tudo para ela. E o padrasto, Elias, ele bebia muito, e quando bebia, ficava diferente. Começou a me olhar de um jeito estranho, falava coisas, queria que eu sentasse no colo dele, senti o estômago revirar. Ontem ele chegou em casa diferente. Disse que tinha arranjado um negócio bom para mim, que um homem lá de Planaltina, dono de um bar, estava interessado em me contratar. Disse que eu ia morar com ele, trabalhar para ele. E você fugiu. Peguei a pouca roupa que tinha e saí de madrugada. Andei pela estrada. Quando o sol nasceu, já estava longe, mas não sabia para onde ir. Por isso entrou no pasto. Pensei que fosse um atalho, que levaria para algum lugar melhor. Ficamos em silêncio. Ela chorava baixinho, tentando esconder com as mãos. Ana Clara, eu disse, você não vai voltar para lá, mas eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tem sim, tem aqui. Ela me olhou assustada. Eu não posso ficar aqui. O que você vai ganhar com isso? Nada. E tudo. Ela não entendeu. Há 3 anos que essa casa só ouve minha voz. Há 3 anos que não faço comida pensando em mais ninguém. Há 3 anos que acordo e não sei por que levanto da cama. Me levantei e fui até a janela. Lá fora, o gado pastava tranquilo. O dia prometia ser quente de novo. Você não tem idade para estar sozinha no mundo, eu disse. E eu não tenho idade para continuar sozinho na vida. Mas as pessoas vão falar. Que falem. Gente que fala demais trabalha de menos. Ela riu. Um riso pequeno, mas verdadeiro. Você pode ficar quanto tempo quiser, eu disse. Pode ajudar com a casa, com a horta. Pode estudar também, se quiser. Tem uma escola na cidade. Eu não terminei nem o primário. Então termina. Nunca é tarde. Ela ficou calada por um tempo, olhando para a xícara vazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Porque ontem, quando vi você correndo daquele touro, lembrei de uma coisa que tinha esquecido. O quê? Que às vezes a gente não salva os outros. São os outros que salvam a gente. Ana Clara ficou comigo. Nos primeiros dias, ela mal falava. Andava pela casa como um fantasma, limpando, arrumando, cozinhando, mas sempre em silêncio. Eu respeitava. Sabia que ela precisava de tempo para se acostumar. De manhã eu ia para o pasto. Ela ficava na casa. Quando eu voltava para o almoço, sempre tinha comida quentinha na mesa. Comida feita com capricho, tempero diferente do que eu usava. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntei um dia. Com minha mãe, ela dizia que comida feita com carinho alimenta mais que comida feita com pressa. Sua mãe era sábia. Era. Eu sinto falta dela todo dia. Eu também sinto falta da minha esposa todo dia. Foi assim que começamos a conversar, dividindo as saudades. Cada um contava um pouco da sua dor, e a dor ficava menor quando era dividida por 2. Uma tarde, voltei do pasto mais cedo e encontrei Ana Clara no quintal. Estava regando as plantas que Maria tinha plantado e que eu deixara morrer. Cantava baixinho uma música que não conhecia. Que música é essa? Lhe perguntei. Uma que minha mãe cantava. Fala de uma mulher que plantava flores em terra seca, esperando a chuva chegar. Bonita. Quer que eu cante inteira? Quero. Ela cantou. A voz era doce, limpa. Enquanto cantava, continuava regando as plantas. Os girassóis que eu achava que tinham morrido começaram a levantar as cabeças amarelas. Não era só as plantas que estavam ressuscitando. Ana Clara, eu disse quando ela terminou. Você tem um dom. Que dom? Faz as coisas viverem de novo. Ela corou. Não é dom, é só cuidado. Mesmo assim, fazia tempo que não via essas plantas floridas. Elas só precisavam de água. E de alguém que acreditasse nelas. Naquela noite, jantamos juntos no alpendre. Ela tinha feito uma galinha caipira com quiabo que estava uma delícia. Conversamos sobre os vizinhos, sobre a fazenda, sobre os planos para plantar mais verduras na horta. Quando terminamos, ela se ofereceu para lavar a louça. Deixa que eu lavo, eu disse. Não, você trabalhou o dia todo. Você também trabalhou. Trabalhar em casa
Não é trabalho, é viver. Enquanto ela lavava os pratos, eu fumava um cigarro de palha no alpendre. Pela primeira vez em 3 anos, não sentia o peso do silêncio. A casa estava viva de novo, mas no fundo, uma preocupação roía minha cabeça. Ela era jovem demais, bonita demais, inteligente demais. Cedo ou tarde, ia querer partir. Ia encontrar alguém da idade dela, constituir família, e eu ia ficar sozinho de novo. Tentei não pensar nisso, mas era difícil. Toda vez que olhava para ela, via ao mesmo tempo a alegria de tê-la ali e a certeza de que um dia ela partiria, como todas as coisas boas da minha vida. 2 semanas depois, acordei com um barulho estranho. Não era o galo, não era o vento, era gemido. Saltei da cama e corri para o quarto dela. Ana Clara estava deitada de lado, abraçada no travesseiro, tremendo. Mesmo dormindo, chorava. Ana Clara, chamei baixinho. Ana Clara, acorda! Ela abriu os olhos de uma vez. Estava assustada, suada. Batista? Ela sussurrou. Você estava tendo pesadelo. Sonhei que ele tinha me encontrado, que estava me levando de volta. Quem? O padrasto? Elias. Ele disse que você não podia me proteger, que ninguém podia. Sentei na beirada da cama. Ela estava tremendo igual folha no vento. Olha para mim, eu disse. Olha bem. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, ainda molhados de lágrima. Enquanto eu tiver ar no pulmão, ninguém vai te machucar. Entendeu? Mas e se ele vier procurar? Aí vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela se sentou na cama e me abraçou. Foi rápido, instintivo. Senti o cheiro do cabelo dela, cheiro de sabonete e medo. Desculpa, ela disse, se afastando. Eu não devia ter, não tem problema. Às vezes a gente precisa de um abraço. Você não me acha uma incomodação? Ana Clara, você é a primeira coisa boa que acontece nesta casa em 3 anos. Ela sorriu, fraco, mas sorriu. Tu consegue dormir de novo? Acho que sim. Vou deixar minha porta aberta. Qualquer coisa você me chama. Tá bom. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Ficava pensando nela ali, sozinha, com medo. Pensava no tal do Elias, no que ele tinha feito, na vontade que dava de pegar o homem pelo pescoço. De manhã, ela estava na cozinha como sempre, mas tinha olheiras. Não tinha dormido direito. Bom dia, eu disse. Bom dia. Fiz café novo. Obrigado. Tomamos café em silêncio. Ela mexia o açúcar devagar, perdida nos pensamentos. Ana Clara, eu disse, você precisa sair um pouco desta casa. Não quero sair, mas faz bem, vem comigo pro pasto hoje. E se alguém me vir? Não vai ver ninguém. É só eu, você e o gado. Ela hesitou. Vai ser bom, eu insisti. Você vai gostar. Saímos depois do café. O sol ainda estava baixo, mas já esquentava. Ana Clara andava perto de mim, olhando para todos os lados. Tá com medo? Perguntei. Um pouco. Do quê? De tudo. De alguém me reconhecer, de ter que voltar. Você não vai voltar. Como você pode ter certeza? Parei de andar. Olhei para ela. Porque eu não vou deixar. Chegamos no pasto grande. As vacas pastavam tranquilas. Algumas tinham bezerros pequenos grudados na barriga. Ana Clara ficou encantada. Que fofos, ela disse. Quer chegar perto? Posso? Claro, só vai devagar. Ela caminhou até uma vaca mansa que conhecia bem. A vaca levantou a cabeça, olhou para ela e voltou a pastar. Ana Clara estendeu a mão e tocou o pescoço do animal. É macia, ela disse rindo. Essa é a morena. É a mais dócil de todas. Ela me lembra minha mãe. Por quê? Os olhos, grandes e carinhosos. Ficamos ali um tempo. Ela brincava com os bezerros, eu cuidava da cerca que estava afrouxando. Era bom ter companhia no trabalho. Na volta paramos na sombra de uma árvore grande. Ana Clara se sentou na grama e ficou olhando o horizonte. Batista, ela disse, posso fazer uma pergunta? Pode. Você sente falta da sua esposa? Todo dia. Como ela era? Doce, paciente. Sabia rir das coisas mais bobas. Cantava enquanto cozinhava. Igual a mim? Não, você é diferente. Diferente como?
Ela era a luz que sempre esteve acesa. Você é a luz que ressuscitou. Ela ficou calada, pensando no que eu disse. E você? Perguntei. Sente falta dos seus pais? Sinto, mas sinto mais falta de ter tido uma família de verdade. Você tem agora? Tenho? Tem sim. Pode ser pequena, pode ser estranha, mas é sua. Ela me olhou com os olhos brilhando. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por me deixar fazer parte. Naquela tarde, ela estava mais animada. Cantava enquanto cozinhava, igual Maria fazia. Mas as músicas eram diferentes. Mais tristes, mais sofridas. Que música é essa? Perguntei. Uma que aprendi na igreja. Fala de anjo da guarda. Você acredita em anjo da guarda? Acredito. Você é o meu. Eu não sou anjo não, Ana Clara. Não precisa ter asas para ser anjo. Às vezes basta ter coração. Jantamos no alpendre de novo. Ela tinha feito um refogado de chuchu com linguiça que estava uma delícia. Conversamos sobre a fazenda, sobre os planos para plantar mais coisas. Batista, ela disse quando terminamos. Você já pensou em ter filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei. Maria e eu tentamos por muitos anos, mas não veio. E agora? Agora é tarde. Não é não. Você ainda é jovem. 52 anos não é jovem. Meu avô teve filho aos 60. Mas eu não tenho com quem. Ela baixou os olhos. Desculpa. Não devia ter perguntado. Não tem problema. E você? Quer ter filhos? Quero. Mas só quando tiver certeza que posso protegê-los. Você vai conseguir. Como sabe? Porque você é forte. Mais forte do que imagina. Naquela noite, ela não teve pesadelo. Ou pelo menos, não gritou. Acordei algumas vezes e fiquei ouvindo. Silêncio. Respiração tranquila. Estava funcionando. Ela estava se sentindo segura. Mas no fundo, eu sabia que não podia durar para sempre. Cedo ou tarde, o passado dela ia bater na porta. E quando isso acontecesse, eu ia ter que estar pronto. 3 dias depois, acordei com Ana Clara me balançando. Batista! Ela sussurrou desesperada. Tem alguém na estrada? Que horas são? 5 da manhã. Tem um homem lá na frente. Tá parado, olhando para casa. Levantei de uma vez. Peguei a espingarda que guardava no armário e fui até a janela da sala. Tinha um homem mesmo, magro, baixo, cabelo grisalho. Estava parado do outro lado da cerca, fumando um cigarro. Você conhece ele? Perguntei. Ana Clara espiou por cima do meu ombro. Quando viu o homem, ficou branca. É ele, ela sussurrou. É o Elias. O estômago virou. Tinha chegado a hora. Fica aqui, eu disse. Não sai desta casa. Não vai lá fora. Ele é perigoso. Eu sei me cuidar. Abri a porta devagar. O homem me viu e jogou o cigarro no chão. Bom dia, ele disse. Bom dia, posso ajudar? Tô procurando uma menina. Ana Clara. Sumiu de casa faz 2 semanas. Não conheço nenhuma Ana Clara. Ela é minha enteada, menor de idade. Fugiram com ela. O sangue subiu na cabeça. Ninguém fugiu com ninguém aqui. Então, não se importa se eu der uma olhadinha? Importo sim. Esta é minha propriedade. Escuta aqui, velho. Eu sei que ela tá aí. Uma vizinha viu ela entrando aqui. Sua vizinha se enganou. Você tá protegendo uma menor. Isso é crime. Crime é vender criança para homem velho. A cara dele mudou. Ficou vermelha. Quem te disse isso? Ninguém precisa dizer. Tá na sua cara. Eu tenho direito sobre ela. Sou o responsável. Você não tem direito sobre nada. Vou chamar a polícia. Chama. Vai ser bom conversar com ele sobre suas intenções com a menina. Ele ficou calado. Sabia que eu sabia. Eu volto, ele disse. Com ou sem polícia, eu volto. E quando voltar, me encontra aqui, esperando. Ele foi embora. Voltei para casa. Ana Clara estava na cozinha tremendo. Ele foi embora, eu disse. Mas vai voltar. Ele sempre volta. Então a gente vai ter que estar pronto. Batista, eu não quero te colocar em perigo. Você não me colocou em perigo nenhum. Eu escolhi te proteger. Mas, não temas. Você é minha família agora. E família a gente protege. Ela me abraçou. Desta vez, não pediu desculpa. Obrigada.
Ela sussurrou. Não precisa agradecer. É o que se faz. Mas por dentro meu coração disparava. Sabia que aquilo não tinha acabado. Elias ia voltar. E quando voltasse, ia ser pior. Precisava estar preparado. Elias não voltou no dia seguinte, nem no outro. Ana Clara mal comia, mal dormia. Vivia olhando pela janela, esperando ver ele aparecer de novo. Ele está planejando alguma coisa, ela dizia. Conheço ele. Não vai desistir assim. Então vamos nos preparar, eu respondia. Mas como? Como se prepara para enfrentar um homem que não tem escrúpulos? Na quarta-feira, acordei com o barulho da chuva. Não era chuva comum, era temporal. O vento balançava a casa inteira e os raios clareavam o céu de madrugada. Ana Clara apareceu na cozinha com os olhos vermelhos. Não consegui dormir, ela disse. Por causa da chuva? Por causa de tudo. Fizemos café em silêncio. Lá fora, a água caía igual cachoeira. O quintal já estava alagando. Batista, ela disse de repente. E se a gente fugisse? Fugir para onde? Qualquer lugar, longe daqui. Ana Clara, a gente não pode viver fugindo a vida toda. Mas eu tenho medo. Eu sei. Eu também tenho. Você tem medo? Tenho. Medo de não conseguir te proteger. Medo de te perder. Ela me olhou surpresa. Você não vai me perder. Como pode ter certeza? Porque eu não vou deixar. A chuva continuou o dia todo. Saí só para verificar se o gado estava bem. Voltei encharcado, tremendo de frio. Ana Clara esquentou água para eu tomar banho. Fez um chá de erva cidreira. Você vai ficar doente, ela disse preocupada. Não vou, não. Sou resistente. Ninguém é resistente a tudo. De tarde, a chuva diminuiu um pouco, mas o céu continuava escuro, ameaçador. Estávamos no alpendre, vendo a água escorrer do telhado quando ouvimos o barulho. Motor de carro. Ana Clara ficou rígida. É ele, ela sussurrou. Como sabe? Reconheço o barulho do motor. É a caminhonete dele. Levantei da cadeira. Pela estrada de barro vinha uma caminhonete velha, azul, derrapando na lama. Não era só Elias. Tinha mais gente com ele. Entra para casa, eu disse. Não, fico aqui. Ana Clara, se é comigo que ele quer falar, então vamos falar. A caminhonete parou na frente do portão. Desceram 3 homens. Elias e 2 que eu não conhecia. Um era grande, forte. O outro era magro, com cara de quem não prestava. Boa tarde, Elias gritou da cerca. Boa tarde, eu respondi, sem sair do alpendre. Vim buscar minha enteada. Não tem nenhuma enteada sua aqui. Ana Clara, ele gritou. Venha cá. Chegou a hora de ir para casa. Ana Clara se levantou. Estava pálida, mas firme. Eu já estou em casa, ela gritou de volta. Você é menor de idade. Tem que obedecer. Não tenho que obedecer mais nada para você. O homem grande deu um passo à frente. Vamos parar de conversa, ele disse. A menina vai com a gente, por bem ou por mal. Desci do alpendre. Ana Clara tentou me seguir, mas eu fiz sinal para ela ficar. Por mal não vai ser, eu disse. E quem vai impedir? O homem grande perguntou. Você? Eu? Ele riu. Velho, você não sabe onde está se metendo. Sei sim. Tô me metendo entre um homem decente e 3 covardes. A cara dele ficou vermelha. Chega de conversa, Elias disse. Peguem a menina. Os 2 homens começaram a pular a cerca. Voltei correndo para o alpendre. Entra para casa, eu gritei para Ana Clara. Tranca a porta. E você? Eu cuido disso. Entrei correndo atrás dela. Peguei a espingarda no armário. Quando voltei para o alpendre, os 3 já tinham pulado a cerca e estavam vindo em direção à casa. Parem aí! Eu gritei, apontando a arma. Não deem mais um passo. Você não vai atirar, Elias disse. Não tem coragem. Quer apostar? Dei um tiro para o alto. O barulho ecoou no ar. Os 3 pararam. Próximo tiro não vai ser para o ar, eu avisei. Você tá louco, o homem magro disse. Tô. E homem louco é perigoso. Elias fez sinal para os outros 2 recuarem. Escuta aqui, João Batista, ele disse. Eu sei quem você é, sei onde você mora.
Sei que você fica sozinho aqui na maioria do tempo. E daí? Daí que a gente vai embora agora. Mas volta depois. E quando voltar, você não vai ter como se defender. Quando voltarem, vão encontrar a polícia esperando. Polícia não resolve tudo. Resolve mais do que você imagina. Ana Clara, ele gritou. Última chance. Vem com a gente, por bem. Ana Clara apareceu na porta. Estava chorando, mas não de medo, de raiva. Eu prefiro morrer a ir com vocês, ela gritou. Pode ser que isso aconteça mesmo, o homem grande disse. Foi aí que perdi a cabeça. Apontei a espingarda para ele. Repete isso, eu disse. Batista, não, Ana Clara gritou. Repete, eu insisti. O homem não repetiu. Sabia que eu estava falando sério. Vamos embora, Elias disse para os outros. Isso não acabou. Eles voltaram para a caminhonete. Antes de entrar, Elias olhou para Ana Clara uma última vez. Você ainda é minha enteada, ele gritou, e vai voltar para casa. Nunca, ela gritou de volta. A caminhonete saiu derrapando na lama. Ficamos vendo até sumir na curva. Ana Clara desabou. Sentou no chão do alpendre e chorou como não tinha chorado ainda. Chorou de alívio, de medo, de raiva. Sentei do lado dela, puxei ela para perto. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Acabou, eu disse. Não acabou. Ele vai voltar. Mas se voltar, a gente tá aqui. Batista, eu não quero que você se machuque por minha causa. E eu não quero que você se machuque por causa nenhuma. Mas eles são 3 e você é só um. Eu não sou só um, somos 2, e 2 que se amam valem por 10 que só odeiam. Ela parou de chorar, me olhou. Você me ama? A pergunta me pegou desprevenido. Não como namorado ama a namorada, não como marido ama a esposa, mas como pai ama a filha, como irmão ama a irmã, como gente ama gente. Amo, eu disse. Amo como nunca pensei que ia amar alguém de novo. Eu também te amo, ela disse. Você é a primeira pessoa que me fez sentir que eu valia alguma coisa. Você vale tudo. Não sabia disso antes de te conhecer. Ficamos ali, abraçados, vendo a chuva cair. O temporal tinha passado, mas ainda chovia fino. A terra bebia a água com sede. Batista, ela disse depois de um tempo. Que foi? Obrigada por não ter me entregado para eles. Ana Clara, eu prefiro morrer a entregar você para qualquer um. Não fala de morrer. Então não fala de ir embora. Não vou embora. Esta é minha casa. Você é minha família. Família de verdade? De verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nos 3 homens, nas ameaças, no jeito que olharam para Ana Clara. Sabia que eles iam voltar. E quando voltassem, ia ser pior. Levantei da cama e fui até a janela da sala. Lá fora, tudo estava escuro. Mas eu sabia que em algum lugar Elias estava planejando. Voltei para o quarto. Ana Clara estava acordada também. Não consegue dormir? Ela perguntou. Não. Tá preocupado? Tô. Com o quê? Com você. Com a gente. Batista, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba uma coisa. O quê? Estas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Para mim também. Mesmo que tudo dê errado, valeu a pena. Nada vai dar errado. Mas como pode ter certeza? Porque a gente não chegou até aqui para desistir agora. Ela sorriu no escuro. Você tem razão. Sempre tenho. Mentiroso. Às vezes, rimos baixinho. Era bom rir, mesmo com medo. Era bom saber que ainda éramos capazes de achar graça nas coisas. Mas, no fundo, os 2 sabíamos que estava chegando a hora de decidir. Fugir ou ficar. Lutar ou se entregar. E eu já tinha decidido. Ia ficar. Ia lutar. Nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. 2 dias depois, Ana Clara desmaiou na cozinha. Estava fazendo o almoço quando ouviu o barulho. Panela batendo no chão. Corrida até lá. Ela estava caída, pálida, respirando fraco. Ana Clara! Gritei me ajoelhando do lado dela. Ela abriu os olhos devagar. O que aconteceu? Perguntei. Não sei. Estava cozinhando e de repente tudo ficou escuro. Ajudei ela a sentar. Estava fria, tremendo. Faz tempo que você não come direito, eu disse.
Não tenho fome. Medo não é comida, Ana Clara. Eu sei. Levei ela para o quarto, fiz ela deitar, preparei um caldo de galinha, obriguei ela a tomar. Mas alguma coisa me dizia que não era só falta de comida. Ana Clara, eu disse, sentando na beirada da cama. Você tá me escondendo alguma coisa? Não. Tá sim. Vejo nos seus olhos. Ela ficou calada, mexendo na barra do lençol. Fala comigo, eu insisti. Eu tô com medo de uma coisa. Medo do quê? De estar esperando o bebê. O mundo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. Como assim? Minha menstruação tá atrasada, mais de um mês. Mas como? Antes de fugir, uma noite, o Elias, não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Entendi tudo. A raiva subiu como fogo. Vontade de pegar a espingarda e ir atrás do desgraçado. Por que não me contou antes? Perguntei, tentando controlar a voz. Porque tinha esperança que fosse só atraso. Às vezes acontece quando a gente tá nervosa. Você tem certeza? Não. Mas ontem de manhã passei mal. E hoje também. Vamos no médico. Hoje mesmo. Não posso. E se alguém me reconhecer na cidade? Ana Clara, se você tá grávida, precisa fazer exame. Precisa saber. E se for verdade? E se eu tiver um filho daquele homem? A voz dela quebrou. Começou a chorar. Então a gente cuida, eu disse. Como assim? A gente cuida da criança, juntos. Batista, você não entende. Eu não quero ter filho dele. Não quero carregar essa marca pelo resto da vida. Escuta uma coisa, eu disse segurando as mãos dela. Se você estiver grávida, essa criança não vai ser filho do Elias. Vai ser seu filho, só seu. Mas vai ter o sangue dele e vai ter o seu também. E você é boa, você é doce, você é corajosa. Não sou corajosa. É sim. Mulher que foge de casa para não ser vendida é corajosa. Mulher que enfrenta touro bravo é corajosa. Ela parou de chorar. E se eu não souber ser mãe? Ninguém sabe ser mãe antes de ser. A gente aprende fazendo. Você me ajudaria? Ana Clara, eu criaria essa criança como se fosse minha. Mesmo não sendo, família não é só sangue, é escolha. Ela me abraçou, forte, desesperado. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você está sendo mais pai para mim do que meu próprio pai foi. E você está sendo mais filha para mim do que eu mereço. No dia seguinte, fomos na cidade. Dr. Sebastião, médico velho que conhecia há anos, fez os exames, sem fazer pergunta. Voltamos para casa em silêncio. O resultado chegaria em 3 dias. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Ana Clara mal falava. Andava pela casa como fantasma. Eu tentava trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Na quarta-feira, voltamos no consultório. Dr. Sebastião nos recebeu com cara séria. Positivo, ele disse. Umas 6 semanas. Ana Clara fechou os olhos. Respirou fundo. Tem certeza? Perguntei. Absoluta. Parabéns. Parabéns. Como se fosse coisa boa. Como se não fosse resultado de violência. Doutor, Ana Clara disse, eu não quero ter este bebê. Ana Clara, eu comecei. Não, Batista, deixa eu falar. Ela olhou para o médico. Tem como tirar? Doutor Sebastião ficou desconfortável. Minha filha, isso é complicado e perigoso, mas tem como. Teoricamente sim, mas eu não faço e não recomendo. Por quê? Porque você pode morrer. E se eu não tirar? Aí você vai ter um bebê que eu não quero. Hoje você não quer, mas pode mudar de ideia. Não vou mudar. Ana Clara, eu disse. Vamos pensar com calma. Já pensei. Não quero carregar o filho daquele homem. Não é filho dele. É seu. É filho do estupro. A palavra caiu como bomba no consultório. Dr. Sebastião entendeu tudo. Minha filha, ele disse, mais gentil. Sei que é difícil, mas uma decisão dessas não se toma com o coração quente. Meu coração não tá quente. Tá morto. Não tá não, eu disse. E ontem você chorou vendo um bezerro nascer. Coração morto não chora. Batista, você não entende. Entendo sim. Entendo que você tá com medo. Entendo que tá sofrendo.
Mas entendo também que essa criança não tem culpa de nada. E eu tenho? Claro que não. Então por que eu tenho que pagar? Porque às vezes a vida cobra da gente coisas que não devemos. Mas isso não significa que a gente tem que cobrar de quem não deve nada. Ela ficou calada. Dr. Sebastião também. Ana Clara. Eu continuei. Vou falar uma coisa e quero que você escute bem. Se você decidir tirar esse bebê, eu vou apoiar. Vou cuidar de você. Vou fazer o que for preciso. Mesmo? Mesmo. Porque você é mais importante para mim que qualquer coisa. E se eu decidir ter, aí eu vou ser o melhor avô que essa criança podia ter. Avô? É, porque você é minha filha. E filho da minha filha é meu neto. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez não era só tristeza. Doutor, ela disse para o Dr. Sebastião, mas se eu decidir ter, o senhor faz o pré-natal? Faço sim, e fico feliz. E se eu decidir não ter, aí a gente procura alguém que saiba fazer direito. Em Brasília. Quanto tempo eu tenho para decidir? Umas 2 semanas. Depois fica mais perigoso. Saímos do consultório em silêncio. No caminho de volta, Ana Clara olhava a estrada sem ver nada. Batista, ela disse quando chegamos em casa. Fala, posso fazer uma pergunta boba? Pode. Como você sabia que ia gostar de mim? Não sabia. Então por que me ajudou? Porque você precisava e porque eu precisava ajudar. E agora, o que você precisa? Preciso que você seja feliz. E se eu não souber como? A gente aprende junto. Naquela noite ela pediu para dormir no meu quarto. Não por medo do Elias, por medo da decisão. Batista, ela disse no escuro. Que foi? Se eu tiver esse bebê e ele nascer parecido com ele, aí a gente ensina ele a ser diferente. E se eu não conseguir amar? Amor não é obrigação. Mas cuidado é. Você amaria? Ana Clara, eu já amo. Como pode amar uma criança que nem nasceu ainda? Porque é sua. E tudo que é seu é meu também. Ela ficou calada por um tempo. Batista, disse de novo. Fala. Acho que eu quero ter. Tem certeza? Não, mas acho que é o certo. Por quê? Porque se eu tirar, vou passar a vida toda me perguntando como seria. E se eu tiver, pelo menos vou saber. E se for difícil? Vai ser. Mas a gente já passou por coisa difícil antes. Passou. E sobreviveu. Sobreviveu. Então a gente sobrevive de novo. Sobrevive. De manhã ela acordou decidida. Vou ter o bebê, disse. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Você vai ser o pai desta criança, de verdade. Ana Clara, é sério, no papel, no coração, em tudo. Você vai ser o pai. E você? Vai ser minha filha no papel também? Se você quiser. Quero. Então a gente é família de verdade agora. Sempre fomos. Agora é oficial. Foi assim que Ana Clara decidiu ter o bebê. E foi assim que eu decidi que ia ser pai aos 52 anos. Não como esperava, não como planejava, mas como a vida queria. E às vezes, o que a vida quer é melhor do que o que a gente sonha. 6 meses depois, eu estava no alpendre, esperando o Dr. Sebastião sair do quarto, quando ouvi o primeiro choro. Agudo, forte, vivo. Ana Clara tinha dado à luz. As mãos tremiam quando acendi o cigarro. 52 anos, e era a primeira vez que ouvia o choro de um filho meu. Não de sangue, mas de escolha. Dr. Sebastião saiu do quarto limpando as mãos numa toalha. É menina, ele disse sorrindo. Saudável. E a mãe tá bem. Posso ver? Pode. Entrei no quarto devagar. Ana Clara estava na cama, pálida, mas sorrindo. No colo, um embrulhinho pequeno, rosado. Oi, papai, ela disse. Papai. A palavra me atingiu como soco no peito. Oi, filha. Quer conhecer sua neta? Cheguei perto. A menina estava dormindo. Tinha o rosto pequeno, perfeito. Os cabelos eram castanhos como os da Ana Clara. Quando abriu os olhos por um segundo, vi que eram escuros também. Como ela é? Eu disse. É nossa. Ana Clara respondeu. Como vai chamar? Esperança. Esperança? É, porque foi o que você me deu. E é o que ela representa. Peguei a menina no colo.
Era leve como passarinho. Quando toquei nela, algo se mexeu dentro do meu peito, coisa que não sabia que existia. Oi, Esperança, eu sussurrei. Eu sou seu avô. A menina moveu a boquinha como se estivesse tentando falar. Acho que ela gostou de você, Ana Clara disse. Como sabe? Parou de chorar. Era verdade. No meu colo, ela estava quieta, tranquila. Ana Clara, eu disse, ainda olhando para a menina. Que foi? Obrigado. Pelo quê? Por ter me deixado fazer parte. Obrigado você, por ter me ensinado o que é família. Doutor Sebastião voltou para o quarto. Preciso registrar a criança, ele disse. Nome da mãe? Ana Clara Batista, ela respondeu. E do pai? Ana Clara me olhou. João Batista, ela disse. João Batista dos Santos. O médico anotou tudo sem questionar. Pronto, ele disse. Esperança Batista dos Santos. Bem-vinda ao mundo. Depois que o médico foi embora, ficamos os três sozinhos. Ana Clara amamentava a menina. Eu sentei na cadeira do lado da cama, só olhando. Batista, Ana Clara disse. Fala, você se arrepende? De quê? De ter me salvado daquele touro? Nunca. Mesmo com tudo o que aconteceu. Ana Clara, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Cada decisão, cada palavra. Mesmo sabendo que ia dar nisso? Principalmente sabendo que ia dar nisso. Por quê? Porque agora eu sei para que eu vivi até aqui. Foi para encontrar vocês duas. A menina terminou de mamar. Ana Clara aninou, até ela dormir. Batista, ela disse baixinho. Que foi? Lembra quando você disse que eu fazia as coisas viverem de novo? Lembro. Você fez a mesma coisa comigo. Como assim? Eu estava morta quando você me encontrou. Morta por dentro. Você me ressuscitou. Você que se ressuscitou. Eu só dei uma mãozinha. Foi mais que uma mãozinha. Então fomos dois ressuscitando um ao outro. E agora? Agora a gente ressuscita ela também, todo dia, com amor. Mesmo ela sendo... Ela não é filha do estupro, Ana Clara. Ela é filha do amor. Nosso amor. Sua coragem. Minha escolha. Tem razão. Sempre tenho. Mentiroso. Às vezes, rimos baixinho para não acordar a menina. Ana Clara, eu disse. Fala. Você sabe que o Elias nunca mais apareceu, né? Sei. Acha que ele desistiu? Acho que ele entendeu que perdeu. Perdeu o quê? O poder que achava que tinha sobre mim. E como você sabe que perdeu? Porque eu não tenho mais medo dele. E do que você tem medo agora? De nada. Porque tenho você. E eu tenho vocês. Para sempre? Para sempre. 3 dias depois, trouxemos Esperança para casa. Ana Clara estava nervosa. E se eu não souber cuidar? Ela perguntava. A gente aprende, eu respondia. E se ela chorar muito? A gente acalma. E se ficar doente? A gente cuida. E se... Ana Clara, para. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Como sabe? Porque você já é uma filha maravilhosa. A primeira noite foi difícil. Esperança chorava de hora em hora. Ana Clara levantava para amamentar. Eu levantava para fazer companhia. Você não precisa acordar, ela disse numa das vezes. Quero acordar. Por quê? Porque é assim que pai faz. Na segunda semana as coisas melhoraram. Esperança estava se acostumando com a casa. Ana Clara estava se acostumando com a maternidade. E eu estava me acostumando com a paternidade. De manhã, enquanto Ana Clara amamentava, eu preparava o café. De tarde, enquanto ela descansava, eu ficava com a menina no colo, cantando as músicas que Maria cantava para mim. De noite, os 3 jantávamos juntos no alpendre. Ana Clara com Esperança no colo, eu contando histórias da fazenda. Ela entende? Ana Clara perguntava. Não entende as palavras, mas entende o carinho. Como sabe? Porque para de chorar quando você fala com ela. Ela para de chorar quando você pega no colo também. É porque somos família. Família de verdade. A mais verdadeira que existe. 1 mês depois, estava no pasto quando vi uma caminhonete conhecida na estrada. Era Elias. Sozinho dessa vez. Voltei para casa correndo. Ana Clara estava na cozinha com Esperança.
Ele tá aí, eu disse. Quem? Elias. Ana Clara ficou pálida, mas não tremeu. O que ele quer? Não sei, mas vou descobrir. Eu vou com você. Ana Clara, vou com você. Saímos juntos. Ana Clara com esperança no colo, eu com a espingarda na mão. Elias estava encostado na cerca. Quando nos viu, não demonstrou surpresa. Ana Clara, ele disse. Elias, ela respondeu. Ouvi dizer que você teve um filho. Tive. É meu? Não. Como não? Você estava virgem quando... A filha não é sua, eu interrompi. É minha. Sua. Minha. Ana Clara é minha filha adotiva e Esperança é minha neta. Isso é mentira. É verdade. Quer ver os papéis? Elias ficou calado. O que você quer? Ana Clara perguntou. Queria pedir desculpa. Desculpa? Pelo que eu fiz. Não foi certo. Não foi mesmo. E queria dizer que vocês podem ficar em paz. Não vou incomodar mais. Por quê? Porque me casei de novo, com uma mulher da minha idade, e descobri que o problema era comigo, não com você. Ana Clara não respondeu. Posso ver a criança? Ele perguntou. Não, Ana Clara disse firme. Por favor. Não. Ana Clara, vai embora, Elias, e não volta mais. Mas vai embora. Ele ficou parado por um momento. Depois assentiu com a cabeça. Tá bom, desculpa mesmo. Entrou na caminhonete e foi embora. Para sempre. Acabou, Ana Clara disse. Acabou. Eu concordei. Como você se sente? Livre. E eu me sinto pai. É pai. Sou. E você? Sou filha. E mãe. E feliz. Feliz mesmo? Pela primeira vez na vida. Voltamos para casa. Esperança chorou um pouco, mas parou quando Ana Clara começou a cantar. Que música é essa? Perguntei. Uma nova que eu inventei para ela. Como é? Fala de uma menina que nasceu para ser amada. Bonita. É a história dela. E a nossa também. Nossa? É. A história de gente que nasceu para se encontrar. Naquela noite, depois que Esperança dormiu, sentamos no alpendre como sempre. Ana Clara tricotava. Eu fumava. O silêncio era bom. Batista, ela disse. Fala. Obrigada. Pelo que agora? Por ter me ensinado que a gente pode escolher nossa família. Você que me ensinou. Como? Quando escolheu ficar. E você? Não se arrepende de ter escolhido a gente? Ana Clara, vocês duas são a melhor escolha que fiz na vida. Mesmo a gente sendo complicadas? Principalmente por serem complicadas. Por quê? Porque as melhores coisas da vida são complicadas. Amor é complicado, família é complicada, felicidade é complicada. E você gosta de complicação? Aprendi a gostar. Quando? No dia que encontrei você correndo daquele touro. Que bom que você aprendeu. Por quê? Porque a gente tem uma vida inteira de complicações pela frente. E eu não perderia nenhuma delas. Nem eu. Ficamos em silêncio de novo. Lá dentro, Esperança dormia tranquila. Lá fora, o mundo continuava girando. Mas ali, naquele alpendre, o tempo tinha parado. E estava tudo bem. Porque às vezes a gente não precisa que o tempo passe. Às vezes a gente só precisa que ele pare para a gente poder sentir o gosto da felicidade. E a felicidade tem gosto de café feito com carinho, de criança dormindo sossegada, de família escolhida com o coração. Tem gosto de segunda chance, tem gosto de amor que nasce onde menos se espera, tem gosto de esperança. No final das contas, descobri que não são os grandes gestos que mudam o mundo, são os pequenos. Um abraço na hora certa, uma porta aberta quando tudo parece fechado, uma mão estendida quando alguém está caindo. Ana Clara me ensinou que família não é quem te fez, é quem escolhe ficar. E Esperança me ensinou que o amor não precisa de explicação, só precisa de espaço para crescer. Hoje, quando olho para os meus campos, não vejo mais solidão, vejo futuro. Vejo risadas de criança correndo entre as árvores. Vejo Ana Clara envelhecendo ao meu lado, me ensinando coisas que não sabia que precisava aprender. Vejo uma família que a vida inventou para mim quando eu nem sabia que precisava de uma.
E toda manhã, quando acordo e ouço as vozes delas na cozinha, agradeço aquele touro bravo, porque foi ele que trouxe minha filha para casa. Foi ele que me trouxe de volta para a vida.